Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Alguém me envia aqui um artigo publicado pelo Luiz Nassif. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês e depois eu comento. Chama Obama e o Foro de São Paulo. Está aqui. É inacreditável a capacidade de errar continuamente desse pensamento neocon que assolou a imprensa. De repente, até jornalistas experientes entraram nesse papo furadíssimo do Foro de São Paulo, das comparações indevidas com a Venezuela, a Bolívia, ressuscitando o fantasma da Revolução Cubana justamente quando o regime agoniza. O que o Marco Aurélio levou de críticas, o que se criticou a diplomacia brasileira por esse meio campo com os vizinhos turbulentos. Se os neocons de Araque não tinham discernimento sequer para não confundir água na fervura com endosso, menos ainda para perceber as grandes linhas que sucederiam ao fim do ciclo bushiano da criação do eixo do mal. Agora, nas falas de Obama e Lula na Cúpula das Américas, a percepção geral da importância da coexistência à volta do conceito de autodeterminação dos povos e a constatação, já por governantes europeus como Sarkozy, sobre o papel determinante do país para manter a estabilidade política na região andina. Então, muito bem. Para começar, o que é um neocon? Nos Estados Unidos, neocon significa um sujeito vagamente influenciado pelo pensamento do Léo Strauss e que dá muita importância, vamos dizer, ao papel internacional dos Estados Unidos, mas coloca entre parênteses todo o aspecto do chamado conservadorismo cultural, né? E não liga para esse negócio de feminismo, de abortismo, de casamento gay, etc. Então, neocon é um tipo muito específico de conservador que só existe nos Estados Unidos e só faz sentido dentro do quadro americano. Os jornalistas brasileiros, entre os quais o Luiz Nassif, não têm a menor ideia do que seja um neocon. A totalidade dos livros que eles estudaram a respeito é zero. Esse negócio de neocon é um fenômeno importante aqui dentro dos Estados Unidos e existe uma bibliografia imensa. Eu que sou uma besta quadrada, já li uns 20 livros a esse respeito e tenho algum conhecimento do que seja esse movimento neocon e das complexidades que a coisa envolve. Os jornalistas, por exemplo, comentarista político, esses caras que pontificam na imprensa sobre tudo e todas as coisas, eles não têm a menor ideia do que é isso, então eles usam, né? Eles ouviram dizer que a culpa da guerra do Iraque é de um tal de neocon, então tudo que é ruim e tudo que eles não gostam, tudo que é direito que eles não gostam, eles chamam de neocon. Quer dizer, é um uso pueril da palavra. O simples uso da palavra já mostra, né, que o que o Luiz Nassif entende do assunto é zero. Presta atenção, o Luiz Nassif, né, que até não acho uma má pessoa, né? Já tive uma boa convivência com ele. Então, o Luiz Nassif, o que ele sabe é ganhar dinheiro, gente. E teoria política, de ciência política, ele entende é zero. Ele só devia escrever, a firma dele chama Dinheiro Vivo, é só disso que ele devia escrever, de dinheiro, que é a única coisa que, né, realmente ele entende, porque é a única coisa que presta atenção, tá certo? Agora, nesse negócio esse uso que os caras estão fazendo da palavra neocon no Brasil só confunde o público, tá certo? Então, quantos neocons existem no Brasil? Eu digo a resposta, nenhum. Não faz o menor sentido ser neocon no Brasil. Eles usam neocon, eles querem dizer o seguinte, alguém que virou conservador recentemente, ou que aderiu ao conservadorismo. Esse é o sentido que a palavra está adquirindo no Brasil. O que denota apenas ignorância, né? Então, em seguida, vemos que ele se empenha em fazer com que dá a impressão de que todo mundo está escrevendo sobre o Foro de São Paulo na mídia brasileira. Não é que você, pelo tom desse artigo, dá a impressão que tudo quanto é jornal tem, né, 10, 20 artigos sobre Foro de São Paulo, todo mundo denunciando o Foro de São Paulo. Quando isso é exatamente o contrário. Quer dizer, mesmo depois que se rompeu o muro de silêncio que esses caras mantiveram durante 16 anos, e mantiveram para colaborar com o Foro de São Paulo, não foi por engano só, não foi por mau jornalismo, foi por vigarice.
Quer dizer, todos ocultaram o Foro de São Paulo porque o Foro de São Paulo precisava de silêncio para crescer sem ser perturbado. Então, essa colaboração gentil, né, graças à colaboração gentil da mídia brasileira, o Foro pôde, de fato, né, crescer em silêncio. Mesmo depois que se rompeu este muro de silêncio, o que se falou a respeito foi sempre de maneira muito atenuada e querendo dar a impressão de que aquilo não tem importância nenhuma. Quer dizer, o Luiz Nassif está reclamando de quê? Se ele quer esconder o Foro de São Paulo, os outros já estão ajudando a esconder. Pode ter, no máximo, o Reinaldo Azevedo, né? Ele tem uma bira com o Reinaldo Azevedo. O Luiz Nassif tem uma bira com o Reinaldo Azevedo. Provavelmente, quando ele fala os neocons que infestam a mídia brasileira, deve ser o Reinaldo Azevedo, os neocons, né? Que na cabeça do Luiz Nassif é um neocon, né? Quer dizer, ressuscitando o fantasma da Revolução Cubana justamente quando o regime agoniza. Digo, olha, em primeiro lugar, eu não creio que o regime esteja agonizando. O que indica que o regime esteja agonizando? Por exemplo, esse acordo que Obama quer fazer com Cuba, nesse acordo, os Estados Unidos oferecem tudo e não pedem nada em troca. Por exemplo, as viagens de americanos para Cuba ficam totalmente liberadas, podem entrar e sair. Agora, nenhum cubano pode sair de lá, a não ser que é autorizado pelo governo. Então, quer dizer que um lado, né, abre as portas e o outro mantém fechado e só abre quando interessa ao governo. Quer dizer, esse acordo só serve, vamos dizer, para facilitar a entrada de espiões cubanos, porque quem quer que saia de lá autorizado pelo governo, saiu de lá para fazer alguma coisa, né? Não veio fazer compra na Flórida, né? Não veio para ir no shopping center, né? Aliás, quem tem dinheiro, quem em Cuba tem dinheiro para fazer compra em shopping center americano? Só a turma do governo mesmo, tá, né? Então, isso aí, quer dizer, é um passo gigantesco que o Obama deu para fortalecer o regime cubano e para impedir a queda do regime, tá certo? Eu não vejo nem meio sinal de que aquele regime esteja para acabar. O regime está endurecendo, quer dizer, ele não está afrouxando nenhum controle e ainda está recebendo esse apoio do Obama que foi posto lá por causa disso, tá certo? Né? Peraí, tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Professor Olavo, tudo bem? Tudo bem, quem é? Aqui quem está falando é o Jim, de São Paulo. Jim? Isso. Tudo bem? Professor, eu estou ligando, porque tudo ótimo, graças a Deus. Professor, eu estou ligando porque eu assisti uma entrevista com o Ciro Gomes. Essa entrevista, inclusive, está disponível na tvcajuru.com.br. Gostaria que o pessoal assistisse lá, tem 2 vídeos dessa entrevista. E o Ciro confirma com as palavras dele tudo aquilo que você já vem dizendo há algum tempo, né? Sobre a unificação e ali a semelhança entre o PT e o PSDB. Então o próprio Lula já confirmou. Isso, então eu até transcrevi, professor, uma parte dessa entrevista para falar para você. Olha o que ele fala, olha. Na cidade de São Paulo, o PT e o PSDB, que são muito semelhantes, embora o PT tenha uma trajetória de falar pelo operariado organizado, pelo serviço público, bancário e metalúrgico. O PSDB vinha falando pela classe média e, de repente, passou a falar um pouco mais pela burguesia financista, privatista, e que eu não gosto, mas tenho respeito. E você deve imaginar, salvo as exceções de um lado e de outro, são de gente respeitável, de gente decente e de gente que tem espírito público. Então é o que ele fala do PT e do PSDB. Um fala por um lado e um fala pelo outro, mas são a mesma coisa, né? Não tem a menor dúvida. Quando o Lula diz que ele e o Zé Serra inauguraram um novo estilo de política brasileira, a política é essa. É que nem antigamente tinha entre São Paulo e Minas Gerais a política do café com leite, né? Eu fico um pouco no poder, depois você fica um pouco, depois entro eu de novo. É isso? Perfeito. E sempre governando em comum acordo e todos trabalhando para o mesmo fim. E, professor, ele ainda fala, ele chama a mídia brasileira ainda. Seria interessante você até acompanhar essa entrevista para você ver a fúria dele. Ele é uma pessoa que tem uma conversa agressiva. Ele é pior do que o Lula ainda. Ele fala que a mídia brasileira é conservadora, partidária, facciosa e nepotista. E ele fala isso num tom de voz. Ela de fato é tudo isso. Se não fosse tudo isso, como é que ia proteger o Foro de São Paulo dessa maneira? Agora,
Comunista é assim, se você não os agrada em 100%, se você os desagrada em 1%, pronto, ele já te rotula de reacionário. Essa é a ofensa que mais aparece na esquerda, dentro da esquerda, é chamar um ao outro de direitista. Então o comunista chamando o outro de direitista é uma ofensa mortal. Mas é só isso mesmo, são todos comunistas. Esse pessoal que dirige a mídia no Brasil é comunista sim, todos eles, eu os conheço pessoalmente. É gente que paga contribuição do Partido Comunista há 40 anos. Um por um. Professor, o que eu queria saber é quem dentro da política articula essa movimentação da mídia pelo seguinte, porque aqui o Ciro, ele chama a mídia brasileira de conservadora, de partidária, de facciosa, e o próprio Ciro chama isso. Então quem de dentro da política faz isso? Já é uma coisa que está vindo aí então é o seguinte, quem na mídia brasileira denunciou esse negócio do Foro de São Paulo? Ninguém. Quem denunciou essa ligação do PT com as Farc, que é um jogo de proteção mútua há muito tempo? Ninguém. Ninguém fala nada. Agora basta ter um ali. Note bem, se tem um sujeito criticando os camaradas de um ponto de vista direitista, isso é suficiente para qualificar o jornal inteiro. Por quê? Porque na medida deles, no padrão de medida deles, eles não admitem nenhum. Não pode ter nenhum contra. Em aspecto nenhum, jamais. Enquanto tiver um, ele diz isso é reacionário e conservador. Eles diziam que o Globo é reacionário conservador porque tinha eu escrevendo lá. Quer dizer, eles querem o poder total. E se eles não têm, eles começam a acusar os outros. Quer dizer, uma situação. Olha, eu quando era jovem tinha um amigo, né, chamado Otto, que ele gostava de se... Quando ele queria brigar com alguém, ele se trancava num quarto com o sujeito e ele batia no camarada e ele mesmo gritava. Ah, não me bata mais, socorro, pelo amor de Deus. Quando saía, né, abria a porta, saiu o Otto de pé e o outro estava lá no chão. Esse pessoal faz a mesma coisa, eles batem e eles choram, meu Deus do céu. Professor, eu agradeço aí. Só para terminar, eu gostaria de mandar um abraço aí para os meus colegas que ouvem, para o Fabrício, para o André, o pessoal. Eu gostaria de perguntar para você o que você pensa sobre o radialista americano, o Rush Limbaugh. O Rush Limbaugh, olha, ele é muito bom, ele é o cara mais odiado, né? Mais odiado aqui pela esquerda. Por quê? O sujeito tem um talento extraordinário, ele tem quase 30 milhões de ouvintes todo dia, os caras evidentemente não o suportam. Quer dizer, não é um cara perfeito. Por exemplo, ele bobeou muito nesse caso dos documentos do Obama, né? Ele levou meses para começar a entender que ali havia alguma notícia de fato, né? Quer dizer, o cara também não é nenhum gênio, tá entendendo? Não é um radialista bom, né? Mais talentoso que aqui tem dois caras que o pessoal conservador ouve, que é o Rush Limbaugh e o Michael Savage. Ambos têm uma audiência enorme, tá certo? E é justamente isso que querem acabar. Eles querem reintroduzir essa tal da Fairness Doctrine, que vai dividir o tempo deles, né? Dar metade do tempo para os adversários, justamente para enfraquecer, porque eles, na concorrência, né? O talk show de rádio conservador venceu em 100%. Então os caras não estão aguentando, eles querem apelar para um recurso legal. Obrigado, professor. Boa noite. Tudo de bom para você. Boa noite. Agora, você não pensa que no meio conservador todo mundo adora o Rush Limbaugh. Também não é assim. O povão adora, mas entre os políticos tem gente que quer matá-lo, porque tem inveja. Né? Então, continuando aqui. Né? Veja, dá a impressão de que esse ciclo revolucionário acabou, né? Isso aí é se fazer de morto para saltar o coveiro. Porque, olha, um movimento que, em menos de uma década, conseguiu conquistar o poder em 14 países da América Latina, não é um nada. Né? Agora, o Luiz Nassif, veja, esse pessoal do Foro de São Paulo, quando eles falam para dentro, falam para o seu próprio circo, eles contam tudo o que estão fazendo. Né? E se gabam até do que estão fazendo. O Lula, num discurso oficial, feito para um círculo mais ou menos restrito, e que a mídia fez questão de não reproduzir, né? O Lula se gabou de que foi o Foro de São Paulo que colocou o Chaves no poder, coloca e mantém o Chaves no poder. Agora, quando é para fora, ele diz, nós não fazemos nada, nós não somos nada, não está acontecendo nada, isso é uma insignificância. Quer dizer, quando o sujeito é muito modesto para fora e orgulhoso para dentro, é porque alguma ele está aprontando. É isso? Ora, os documentos e as confissões explícitas sobre a atividade do Foro de São Paulo são abundantes. Agora, o que o Luiz Nassif leu disso? Nada.
Tá certo? O Luiz Nassif, ele depende do apoio do governo, depende de estar em boas relações com o PT e tal, então ele faz o servicinho dele, que é esconder o crime dos caras, porra. Eu acho isso indecente, tá certo? Eu acho que isso não é coisa de jornalista que se preze, mas ele quer fazer isso, é ele que faça, tá certo? Agora, não é para acreditar nele. O Luiz Nassif não entende nada desse negócio. O próprio uso que ele faz do termo neocon mostra que é uma coisa de um amadorismo terrível, né? Agora, o fato de que todo mundo aí em volta, né, governança, todos deem importância ao Brasil como um elemento importante para conservar a estabilidade política na região andina. Ora, note bem, o pessoal que votou no Lula e que apoiou o Lula, tinha os esquerdistas e tinha o pessoal da direita que dizia, não, nós precisamos do Lula para ele conter os radicais. É a mesma conversa. O Lula é o cara que vai conter as Farc, é o cara que vai conter o Hugo Chávez, etc, etc. Quer dizer, ele tem essa pose de que é um sujeito moderado, ele é muito diferente do Hugo Chávez, mas é apenas uma diferença de estilo, porque, na verdade, ele é o autor das ações do Hugo Chávez, ele é o mentor do Hugo Chávez. Foi o Lula que criou o Hugo Chávez, tá certo? E o Hugo Chávez age em estreita consonância, não é nem parceria, note bem, o Lula é superior hierárquico do Hugo Chávez no Foro de São Paulo. Ele foi o fundador e mentor do Foro de São Paulo. O Hugo Chávez só entrou no Foro de São Paulo em 95. E daí eles aplanaram o caminho para ele, botaram o camarada lá e criaram aquele grupo de amigos da Venezuela para proteger o sujeito. Agora, tem muito cara por aí que acredita que existe essa diferença, existem as duas esquerdas, que é a esquerda malvada, que é o Hugo Chávez, a esquerda boazinha, que é o Lula, e a própria esquerda alimenta essa mentira, porque só lhe traz vantagem. Agora, que um jornalista, em vez de averiguar os fatos, tá certo? Ele faça esse serviço de desinformação, quer dizer, ele é o desconversador oficial, né? Pode fazer a cagada que vem o Luiz Nassif e encobre, né? É esse o serviço que ele está fazendo, está encobrindo cagada, Luiz Nassif. Tu não tem vergonha, rapaz? Eu te conheço, nunca tive má impressão de você, mas agora o que eu estou vendo aqui, ó, é um negócio que me decepciona profundamente. Né? Agora, veja, não só esse Foro de São Paulo domina 14 países da região, ou seja, é fácil você ver historicamente, quer dizer, o Luiz Nassif não tem nem retaguarda histórica para compreender isso. O Foro de São Paulo é a maior, mais poderosa e mais rica organização política que já houve no continente latino-americano. Como é que você vai dizer que isso é um nada? O Foro de São Paulo é infinitamente mais poderoso do que o PT, porque ele abarca o PT, abarca as Farc, abarca o milho chileno, abarca mais de 100 partidos. E tomam decisões, essas decisões são obrigatórias para os participantes assinam um compromisso, tá certo? Uns com os outros. E têm se mantido fiéis à política traçada, à estratégia traçada nas assembleias do Foro de São Paulo, todos são fiéis a ela, obedecem direitinho. Quer dizer, nunca houve uma concentração de poder tão grande na América Latina. Agora, o sujeito vai usar aqui esses recursos de moda, quer dizer, como a coisa não aparece na mídia, ele diz que não existe. Mas como é que funciona o negócio de mídia? Até os anos 60, 70, onde o jornalismo se conformava em ser uma atividade menor em comparação com as atividades superiores da inteligência humana. Então isso quer dizer que o critério de importância das notícias, o critério de seleção das notícias, seguia mais ou menos as preferências da própria sociedade. Quer dizer, o jornalista tentava noticiar, tentava acompanhar aquilo a que ele achava que a própria população daria importância. A partir dos anos 60 e 70, sobretudo no Brasil, quando consolidou o ensino de jornalismo nas universidades, eles passaram a fazer o contrário. Eles descobriram que eles mesmos são os criadores dos critérios de importância. Eles descobriram que eles podem ser os grandes selecionadores, né? Os doadores ou negadores de importância. Então o critério único passou a seguinte: uma coisa merece ser publicada na mídia quando foi publicada na mídia. Um assunto se torna importante porque foi publicado na mídia. Então o critério objetivo já não interessa mais. Interessa só os critérios dos formadores de impressões. Então, a partir dos anos 70, a mídia, sobretudo brasileira, se tornou autofágica, ela se alimenta de si mesma. E, portanto,
aquilo que acontece, mesmo que tenha uma importância histórica, sociológica, econômica extraordinária, se não apareceu na mídia, cessa de ter importância. Então, simplesmente a organização política mais poderosa que já existiu no continente, como ela não apareceu na mídia, ela não tem importância, ela nem existe. Então, isso quer dizer, a mídia inteira virou uma empulhação, virou um estelionato. E eu não sei por que as pessoas ainda leem essa merda. Devia deixar assim, ora, já que vocês se alimentam de vocês mesmo, vocês jornalistas, vocês só dão importância àquilo que vocês mesmo escrevem, então quem devia ler são só vocês. Por que o público vai ler uma coisa que foi feita só para enganá-lo? E isso não é um jornal ou outro, não, são todos. E o Luiz Nassif, então, ele está falando como um sujeito cuja fonte de informação é a própria mídia. Quer dizer, ele pelo menos faz de conta que acredita, né, nos grandes jornais. E ele mesmo também, em outros momentos, critica, porque quando eles ficam contra o Lula, ele os critica. Então, se não saiu na Folha de São Paulo, se não saiu no Estadão, não tem importância nenhuma. Então, quer dizer, 16 anos de notícias sonegadas, né, tem o efeito contrário. Se elas não foram publicadas, os fatos param de ter importância. Quer dizer, é um efeito auto-hipnótico, evidentemente. Agora, Luiz Nassif, tu quer discutir comigo esse assunto? Vamos ver o que você entende do Foro de São Paulo. Você não leu nem as atas do negócio, rapaz. E o que você entende de história política para falar de neocon? Você não entende nada. Você é um comentarista econômico provinciano, tá certo? Você só cuida de picuinha. Picuinha que interessa para a sua firminha, você está entendendo? Você não é um formador de opinião, você não tem nem a sua própria opinião formada. Você só tem interesses. E você fala em nome deles. E quanto tempo falta para os leitores perceberem? Falar, eu não vou ler a coluna do Luiz Nassif, porque aquilo é só anúncio. É só anúncio. É só aquilo que vai dar dinheiro para o Luiz Nassif. Agora, veja, não só o Foro de São Paulo domina mais de metade do continente latino-americano, mas internamente no Brasil, a esquerda militante se tornou a única força capacitada para mobilizar a população e exercer pressão. Você vê esse caso do promotor lá do Rio Grande do Sul, Gilberto Tunes, tá certo, que estava tentando fechar as escolinhas do MST, e ficou todo mundo contra ele, mídia, né, Igreja Católica. Eu tenho até medo de chamar isso de Igreja Católica. Isso não é Igreja Católica merda nenhuma. Olha aqui, CNBB não é Igreja Católica, CNBB é um puteiro comunista. Eu não respeito esse cara, qualquer bispo pode ser, né, prelado da Igreja Católica, diz que é um príncipe da igreja. Não é um excomungado, filho da puta de um comunista está excomungado. Eu não respeito esses caras e não posso respeitar. Agora vem aqui posando em nome da Igreja Católica, né, e usando isso para fazer pressão contra um homem sozinho que estava simplesmente querendo cumprir a lei. Mas ficou todo mundo contra ele, não apareceu uma organização liberal, conservador, não apareceu nenhum Opus Dei, tá certo? Não apareceu nenhum PSDB, não apareceu nenhum DEM, tá certo? Não apareceu ninguém para dar um apoio ao cara. Chegou no dia do julgamento, tem uma massa de militantes do MST lá fazendo pressão para assustar o cara. E do outro lado, ninguém para defendê-lo. Por que acontece isso? Porque durante 40 anos, todo mundo concedeu à esquerda o monopólio do direito de organização política. Só a esquerda pode ter militância. Então, quando eles ficam se queixando, na mídia é conservador, fala, me mostra um conservador que escreve lá dentro. Não tem nenhum. Lá dentro, que não é militante do PD, é eleitor do PSDB, e olha lá, né? Então, por exemplo, quantos católicos conservadores tem? Né? Quantos protestantes conservadores tem? Quantos judeus ortodoxos tem escrevendo? Não tem nenhum. Então, agora, quando alguém se opõe um pouquinho aos interesses, inclusive financeiros, do PT, ele passa a ser conservador automaticamente. Só que o sentido da palavra conservador no Brasil já virou outra coisa. Conservador aqui nos Estados Unidos e no mundo é quem defende certos valores, certos princípios, etc, etc. Não, lá conservador é quem quer que fez alguma crítica, vamos dizer, de detalhe, alguma crítica miúda. Né? Por exemplo, o Lula diz que o Lula está gastando muito dinheiro. Pronto, você já é um conservador. Quer dizer que a dose de direitismo e de conservadorismo que se admite no Brasil é cada vez menor. Você, para ser rotulado de conservador, de extremista de direita, basta cada vez menos. E isso
mostra um cerco. Essa era uma coisa tremendamente opressiva. Quer dizer, os caras estão usando um fingimento de oposição para dizer que eles, coitadinhos, estão sendo perseguidos pela mídia. Eu digo, como você pode ser perseguido pela mídia se a mídia inteira no Brasil depende de dinheiro do governo? Se você fechar a torneira, o jornal acaba no dia seguinte. Você tem o controle total do negócio. Agora, de vez em quando, o jornal, até para não dar na vista, contrata um articulista ou dois, para dizer o contrário. Agora, isso para eles já é demais, eles não aguentam isso. Eles não toleram nem isso. Esse caso do promotor lá, isso é a maior vergonha para todos os ditos conservadores, né? Por exemplo, outro dia tem um monte de moleque que ficou bravo comigo porque eu disse que o Opus Dei não faz nada politicamente. E olha, o que o Opus Dei fez para defender o Gilberto Tumbes? Não fez nada. Não fez e nem vai fazer. Agora aqui, a próxima etapa aí do Brasil, como se o conjunto de controles que eles dispõem sobre a opinião pública já não bastasse, saiu aqui na coluna do Júlio Severo, né, que o ministro da Justiça está realmente afim de implantar o controle da internet. Sob o pretexto sempre, vai fazer 20 anos que essa turma comunista fez uma coleção de todos os pretextos elegantes, e tudo que eles fazem apela a esse pretexto elegante. É bom vocês saberem o seguinte: nunca, na história do mundo, nunca, um movimento comunista tomou o poder advogando claramente um programa comunista. Nunca fizeram isso. Sempre falam outra coisa. Sempre. Quer dizer, o comunismo é um movimento clandestino por natureza. E é um movimento mentiroso por natureza. E no Brasil também. Então agora o que? Eles querem o controle da internet para tapar a boca de quem quer que dê informações que não convém ao PT e essa corriola que está no poder. Então eles dizem que nós temos que proteger a população, né, contra a pedofilia. Igual, se eles são contra a pedofilia, os desgraçados, eles deviam fazer alguma coisa contra a Farc, porque a Farc usa lá um monte de criança para cometer crime, e quando as crianças miram fora do pinico, eles matam, eles torturam e matam. Agora, veja se vai para o seu Tarso Genro falar qualquer coisa disso. Um dia saiu uma matéria lá no Nota Latina sobre o tal do Mono Rorrói, que é um dos comandantes da Farc, né? Ali está cheio de pedófilo, de gente que abusa de criança. Vocês não falam nada. E se quer acabar com o abuso de criança no Brasil, tem que acabar com o narcotráfico. Mas acabar com o narcotráfico tem que acabar com a Farc. E se acabar com a Farc, acaba o Foro de São Paulo. E quem é que você acha que paga, né, essa despesa imensa que dá para você manter uma organização do tamanho do Foro de São Paulo? Quando vai ter uma auditoria no Foro de São Paulo? Ô Luiz Nassif, se o Foro de São Paulo é tão pequeno assim, por que não pode fazer uma auditoria independente lá? Né? Quer dizer, esse pessoal é tão cínico, é tão fingido, que ela não dá nem gosto de falar. Pô, a gente gosta de desmascarar a mentira quando a mentira é um pouco inteligente, quando ela tenta disfarçar alguma coisa. Esses caras não, eles estão rindo da população, estão rindo de todos vocês. Agora, porque aqui o pessoal está tentando fazer a mesma coisa, mas aqui demora muito mais, porque o pessoal está acostumado. A grande diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é o seguinte: é que o Brasil nunca teve um corpo de leis que refletisse uma tradição de senso comum, né? Refletisse um consenso da população. As leis aí sempre foram inventadas, tá certo, por técnicos que querem usar o Estado como um instrumento de mudança social. Quer dizer, o Estado, as leis não expressam o que a população é, mas aquilo que o político acha que a população deveria ser. Então, não é um Estado que expressa a população, é um Estado que quer moldar a população. Sempre foi assim. Desde que veio a República é assim. Tá certo? Então, resultado, nos Estados Unidos você vê a população em geral acredita nas leis e tem um sentimento, tem um julgamento espontâneo que coincide mais ou menos com o que está nas leis. Nos últimos 20 anos a coisa vem mudando, porque estão cada vez mais usando a lei como instrumento de mudança social. A lei como instrumento de mudança social corrompe a população. Por quê? Porque quebra a harmonia entre o sentimento popular
e a obrigação imposta pela lei. Então, resultado, o pessoal não acredita mais na lei. Cumpre como uma imposição externa. E ele obedece, mas não respeita, que já é a norma no Brasil. No Brasil sempre foi assim. No Brasil, você, no máximo, você obedece à lei porque tem medo da polícia, mas respeitar e acreditar que aquilo é certo, mas ninguém liga para isso. O pessoal ri das leis no Brasil. O próprio legislador ri. Né? Já no tempo do Getúlio Vargas, quando o Getúlio Vargas um dia chamou Chico Campos, que era o ministro da Justiça, falou, baixa essa lei lá, assim, assim, assim. Daí o ministro falou, mas, excelência, já existe uma lei sobre esse assunto. E falou, não, põe essa aí porque a outra não pegou. Quer dizer, você baixou uma lei, mas ninguém acreditou que era lei. Né? No Brasil é assim também. Né? Nos Estados Unidos o pessoal sabe a Constituição de cor. No Brasil, nos Estados Unidos o pessoal sabe a Constituição de cor e respeita aquilo. Tá certo? No Brasil, que tem uma Constituição por semana, o pessoal limpa a bunda com a Constituição, porra. Sabe que a Constituição é uma palhaçada. Agora, o político, ele faz aquela afetação de respeito que ele também não respeita. Então virou tudo uma pantomima. Esse é o problema no Brasil, tá vendo? As leis são uma palhaçada, tá certo? Às vezes uma palhaçada opressiva, perigosa, sangrenta, tá certo? Agora, aqui nos Estados Unidos estão também tentando cada vez mais transformar o Estado em agente de transformação social. Então, o Estado começa a baixar leis que ninguém aprova, que ninguém na população quer, mas que eles querem forçar a população a mudar de mentalidade. Como, por exemplo, agora tem essa lei dos hate crimes, dos crimes de ódio, né? Aqui nos Estados Unidos, 50% da população vai ao culto protestante ou católico no domingo. 50%. É uma das taxas mais altas do mundo, se não a mais alta. Isso aqui é uma população profundamente cristã e profundamente conservadora. Tá certo? As eleições nem sempre refletem isso, porque nem 40% do eleitorado chega a votar. Tá certo? Quer dizer, só vota quem quer. Né? Agora, as leis dos hate crimes é o seguinte, se um pastor no púlpito ele citar um versículo da Bíblia que fala contra o homossexualismo, ele vai pra cana. É esse o objetivo. Né? O objetivo não pode ser proteger os gays, porque os gays não estão correndo perigo nem nos Estados Unidos e muito menos no Brasil. Né? Outro dia saiu aí mais uma notícia, né? Assassinatos de gays duplicam, né? Eles passaram aqui de, sei lá, de 50 por ano a 100 por ano, num país que tem 50 mil homicídios por ano. Quer dizer, a taxa de homossexuais mortos por crime de ódio é ridícula no Brasil, é ridícula, comparado com a totalidade da violência aí, isso é um nada. Mas eles querem dar a impressão de que existe um grande risco, tá certo? Querem, vamos dizer, criar dificuldade para vender facilidade. É, como sempre, esse é o critério legiferante no Brasil. Né? Então aqui também, né, os gays estão correndo muito perigo, não da parte, por exemplo, daqueles outros gays que os estupram. Porque o sujeito que estupra um gay, evidentemente, você acha que ele é o quê? Ele é hétero? Né? Se o sujeito for hétero, se ele não for gay, meus filhos, vocês desculpa. O peru não levanta. Você olha aquela bunda peluda e tal, o que você sente? Nada. Então você não pode estuprar o cara. Se eu quiser estuprar um cara desse, eu não posso. Né? Às vezes até deveria, mas eu não posso fazer isso. Porque não dá inspiração. Agora, todos os estupros ocorridos em cadeia são todos estupros homossexuais, tanto estupro de homem quanto mulher. Computem isso no todo e você vai ver quem oferece risco para os gays. É eles mesmo, porra. São os piores, tá certo? Me mostra aí um sujeito heterossexual que estuprou outro da cadeia. Não é impossível. Peraí, tem alguém no telefone. Alô, quem é? Alô? Alô? Não, isso não é uma opinião, isso é um peido. Liga aí. Eu não sei se você falou isso, se pensou isso, ou se foi um problema do telefone. Eu espero que seja do telefone. Então agora aqui também, no Texas tem lá um deputado lá propondo uma lei que vai ser a reeducação obrigatória da população para acostumá-los com os transgêneros. Né? Quer dizer, por exemplo, hoje, se chega lá, né, um sujeito barbado, do lado do outro barbado, né, com um sutiã,
é difícil você conter o riso. Você me desculpe, mas tem certas pessoas que quando elas tentam parecer mulheres, elas ficam de uma macheza extraordinária. Um dia, aqui eu vi um sujeito de 2 metros de altura, loirão assim, né? Parecia um viking, né? Com um vestido tubinho e um tênis cor-de-rosa. Eu nunca vi um sujeito mais macho na minha vida, tá entendendo? Era um show de macheza, um negócio incrível. Então, se aparecesse aquele sujeito junto com o seu marido na minha casa, eu sou um sujeito educado, eu não ia humilhar o cara, mas eu ia ter que sair para rir lá fora, tá entendendo? Agora, a população tem que ser reeducada, tem que ter a reeducação de sensibilidade. Você tem que achar, né, que ali é um casalzinho como qualquer outro, tá certo? Ora, a reeducação de sensibilidade, não há nenhum lugar do mundo onde o sujeito confunda, né, os olhos humanos confundam um casal de homem e mulher com um casal de 2 homens. Não é possível você sentir a mesma coisa, mas a lei vai tornar obrigatório você sentir. E se você não sente, eles vão fazer programação neurolinguística até você, né, achar, né, que, por exemplo, aparece lá, o seu Luiz Motti junto com o macho dele, ou com o fêmeo dele, né, e você vai ter que se comportar como se fosse senhor e senhora fulano de tal. E não pode rir, é proibido rir. Digo, ora, porra. Quer dizer, aquilo que antigamente era fantasia de carnaval passa a ser uma verdade. Um fato, e você tem que aceitar. Se você não aceita, né, você vai ser reeducado. Então, aquele negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Não é isso? Quer dizer, os meus olhos estão me dizendo que somos 2 machos, mas eles querem que seja macho e fêmea, eu tenho que ver como macho e fêmea. Está entendendo? Então, isso é uma violência psicológica fora do comum. Eles sabem que isso aí vai destruir a percepção espontânea na população, e é por isso mesmo que eles fazem. Né? Agora, a gente estava falando de mídia no começo, aqui aconteceu um negócio extraordinário. Como esse plano econômico do Obama, né? Ele diz que vai diminuir os impostos, mas na verdade ele os aumenta. Isso aí criou, vamos dizer, uma série de movimentos de protesto que eles chamam de Tea Party. Tea Party é você convidar as pessoas para tomar um chá na sua casa, né? E isso é uma alusão a um negócio que aconteceu em 1773, em que os ingleses começaram a aumentar muito os impostos, então os caras se reuniram e destruíram um monte de chá que vinha da Inglaterra carregado de imposto. E mais imposto, se abriu o saco, né, mais de metade do saco era imposto, só outra metade era chá. Então o que eles fizeram? Pegaram um monte de barril de chá e quebraram tudo aquilo e jogaram no rio, jogaram no mar, estragaram, né, e começou a pipocar aquele negócio de Tea Party, né, no país inteiro. Agora aconteceu a mesma coisa. Tem um comentarista da NBC, né, que é o John Santelli. O Santelli falou, tá na hora da gente fazer um Boston Tea Party de novo. Ele falou isso, no dia seguinte começou, e teve Tea Party aqui, tá certo? Em 2.000 cidades. Quer dizer, o negócio se alastrou, um fenômeno sociológico mais estranho que já houve aqui. Bom, durante semanas e semanas, a grande mídia não dizia uma palavra. Quer dizer, é o caso onde você tem, de um lado, o critério objetivo histórico sociológico, quer dizer, o fato aconteceu, o fato envolve milhões de pessoas, tá certo? O fato está se alastrando, então ele é objetivamente importante. E tem outro lado, o critério jornalístico. Nós não queremos publicar porque é contra o Obama, então não pode. Então, como nós mesmo não publicamos, nós dizemos que não tem importância. Mas acontece que a importância objetiva do negócio começou a crescer. Então chega uma hora que, como no Foro de São Paulo, não dá para esconder mais. Então, o cara da CNN um dia fez uma reportagem sobre isso, né? Mas não só descendo o cacete, mas usando uma expressão que insinuava que os caras, em vez da Tea Party, ele disse que era teabagging. Teabagging, você sabe o que é? Olha, é o sujeito chupar os escrotos do seu vizinho, tá certo? Então é uma alusão, é um vocabulário do movimento gay. O cara disse isso no ar. Esse pessoal está teabagging, né? Então, evidentemente, todo mundo ficou bravo com o negócio. Tá chovendo um monte de processo em cima da CNN. Mas, ao mesmo tempo, o governo, quer dizer, o Departamento da Homeland Security, Segurança Interna, né, fez lá um relatório advertindo contra, né, o ressurgimento da radicalização e recrutamento da extrema-direita. Mas que extrema-direita? Essas organizações que estão fazendo isso são aquelas mesmas que sempre fizeram oposição a vocês há não sei quanto tempo, né? É a American Family Association, né? Todas
organizações antigas que atuam publicamente e que não estão pregando nada de violência, né? Estão apenas fazendo um protesto pacífico, né? Então o governo está aqui anunciando, criminalizando mesmo esse pessoal todo, dizendo, não, isso aí é extremismo, acusando os caras de terroristas. Né? Acontece que do pessoal envolvido no Tea Party, uma grande parte eram veteranos de guerra. Os veteranos de guerra ficaram putos da vida e caíram de pau em cima da mulher da Homeland Security, que é a tal da Janet Napolitano. A extrema-direita é a puta que pariu, minha senhora. Tá vendo? Daí a mulher já começou a afinar, falou, não, mas eu não quis ofender ninguém, blá, blá, blá. Mas a gente vê que o governo está tentando criminalizar e marginalizar todo mundo que está contra. Então usa o tal do Fairness Doctrine para tapar a boca do pessoal do rádio, né? Começa a mobilizar a polícia contra esse pessoal que protesta contra Obama e assim por diante. Agora, aqui você ainda vê uma reação. Está aqui o pessoal aqui exigindo a cabeça do repórter lá da CNN e a cabeça da Janet Napolitano. Aqui os caras não vão dar moleza, não. Né? Aí não é que nem o Demo, não é que nem o Opus Dei brasileiro, não é que nem essa cambada, né? Esses pseudo-conservadores, né? Outro dia mesmo eu estava lendo, né, um texto, um sermão do famoso Bossuet, Jacques Benigne Bossuet, que foi talvez o maior orador sacro da Igreja Católica, em que ele dizia que você orar sem você, né, se você ora contra um inimigo, um perigo, mas você nada faz, você está blasfemando, você está tentando Deus. Então esse pessoalzinho aí que diz, não, nós estamos contra o comunismo em espírito, vocês estão fazendo exatamente isso, vocês estão tentando Deus. Olha, se eu tenho uma dívida para pagar, meu filho, eu saio e eu vou lá e eu mesmo pago. Eu não fico rezando para Deus pagar minha dívida, porra. Você está entendendo? Né? Se vem um sujeito aqui, invade minha casa, ataca a minha família, sou eu que tenho que defender, eu tenho que pedir para Deus me fortalecer o meu braço, me dar coragem para fazer aquilo. Não é eu ficar escondido rezando, não, Deus vai lá, expulsa o ladrão para mim. É o que essa turminha está fazendo. Por isso que eu digo que é um bando de boiola. Entendeu? Agora, até esqueci aqui, puta vida, assim, um e-mail interessante, porque um dia comentando aquele negócio do Papa, que falou que as camisinhas não funcionam, eu peguei aqui a entrevista de um sujeito, um pesquisador americano, e diz, olha, o Papa, vocês estão reclamando, mas o Papa disse, o que ele disse é certo, quer dizer, pelas pesquisas, resultados das pesquisas que nós temos, né, a camisinha não protege grande coisa, não. Daí eu escrevi isso aí, né? No dia seguinte, um sujeito, um camisólogo, um cara que na casa dele deve ter um altar com uma camisinha, né? Que pede proteção à camisinha todo dia, talvez entre dentro da camisinha, né? Que nem no filme Corra, que a polícia vem aí, que tem que vestir a camisinha, os dois, cada um entrou dentro de uma camisinha. Então, o sujeito me escreveu e falou, você é um canalha, você não é um filósofo, coisa nenhuma. Bom, de cara a gente tem que rir, porque... Vamos supor que o que eu escrevi estivesse 100% errado. 100% errado. Eu esqueci o nome do sujeito. Né? Até prometi que ia dar o nome e o endereço de e-mail dele. Daí ele escreveu mais puto ainda, dizendo, não, só não te processo, porque... Ele inventou uma coisa. Esqueci o seu nome agora, mas vocês sabem o que eu estou falando. Você não me processa, ô viadinho, porque a lei brasileira assegura ao destinatário da carta o direito de divulgá-la como ele quiser, a não ser que haja nela um pedido expresso de sigilo, coisa que não havia. Então eu vou... Ainda não esqueci de imprimir a sua carta aqui, mas eu vou ler e vou dar seu endereço de e-mail sim, para que as pessoas enchem a sua caixa postal de besteira como você enche a minha. Você pensa que a minha caixa postal é pinico, tá certo? Então ele para provar que eu sou um canalha, né? Ele me mostra uma outra entrevista do mesmo cidadão, dada depois no Washington Post, onde ele reconhece, não, a camisinha pode ser até um backup prevention. Quer dizer, primeiro você tenta a abstinência, depois você tenta reduzir o número de parceiros, mas por precaução no fim você põe a camisinha também. Quer dizer, então é claro que ele está dizendo que a camisinha em si não protege, mas ela pode até ajudar, por lei das probabilidades. Isso é o máximo que o sujeito concedeu. E o cara diz para mim, está vendo, você é um impurador, você é um canalha, porque você diz que a camisinha não protege, o cara reconhece que ela pode ajudar. Fala, quer dizer, é uma discussão tão mesquinha e tão idiota, né, que nem deveria responder, mas eu achei engraçado. É o sujeito, de repente, ele com base nisso, ele diz, você não é um filósofo, coisa nenhuma.
Você imagina se o que eu escrevi estivesse 100% errado. Quer dizer, uma frase que o sujeito escreveu sobre camisinha, né, supondo que estivesse errada, impugna uma obra inteira de filósofos de mais de 40 mil páginas. Quer dizer, só na cabeça de brasileiro isso pode acontecer. Porque na obra de Aristóteles há mais erros factuais do que há na minha própria obra. E nunca, jamais ninguém pensou, falou, não, Aristóteles não é filósofo, porque ele diz que as mulheres têm mais dentro do que os homens, ele não é um filósofo. Só na cabeça de um brasileiro, uma cabeça de merda, entendeu? E um dia eu estava pensando, não, aí no Brasil não precisa ir lá, não adianta mais falar, tem que ir lá com blackjack. Blackjack é um negócio aqui de um porrete de couro com um toco de chumbo dentro, ir lá e quebrar as cabeças. Mas não pode quebrar as cabeças, você não pode levar só o blackjack, porque as cabeças estão cheias de merda, então você tem que levar um blackjack e o papel higiênico, entendeu? Senão o negócio fica ruim. Então, né, mas daí o rapaz disse que eu sou um canalha porque eu disse que as camisinhas não protegem, elas de fato não protegem, mas ninguém, claro que elas podem ajudar por simples lei das probabilidades. Né? Se todo o seu problema é esse, você não pode falar mal das camisinhas, você tem que reconhecer que para algumas coisas ela serve. Eu digo, bom, ela serve, se ela não fizer bem para você, pelo menos faz bem para o fabricante. Né? Que nem aquele negócio, Dudu, né? Vá ao dentista 2 vezes por ano, se não fizer bem para você, para bem para ele. Então, né, consulte seu médico de 3 em 3 meses. Se você não ganhar nada com isso, ele ganhará alguma coisa. Então, use camisinha. Se não fizer bem para você, fará bem a Johnson & Johnson, etc. Aqui, ó. O Michael Severin está processando a tal da Janet Napolitano por causa desse relatório em que ela está tentando enquadrar. A política do governo Obama é o seguinte: você pega os terroristas, o pessoal do Al-Qaeda, essa turma do Irã e tal, e alisa a cabeça deles, dá tudo o que eles querem, oferece vantagem, etc, etc. E, né, o pessoal americano conservador, não, criminaliza todo mundo, põe todo mundo na cadeia. Né? É incrível. Quer dizer, como é que tem que responder esse pessoal? Tem que discutir amavelmente? Não, tem que fazer que nem o Michael Severin está fazendo processo, a filha da puta. Claro. Aqui, ó. Nossa, eu estou com um monte de protesto aqui, todo mundo reclamando desse relatório. Mas é claro, como é que você vai criminalizar metade do país, pô? Botar todo mundo como terrorista, ao mesmo tempo que você fica puxando o saco de terrorista? Quer dizer, isso aqui é engraçado, né? O nosso presidente aí disse que a crise econômica foi causada por gente branca de olhos azuis. Não foi não, seu Lula. Foi criada por gente como Barack Obama. E durante 20 anos, seguindo uma estratégia, a estratégia Cloward-Piven, foi planejada já na década de 60, né, organizava a militância para pressionar os bancos a dar empréstimo a pessoas que não podiam pagar. Né? Uma boa parte deles eram negros. Tá certo? E quem participou dessa operação? Quem treinava militantes para fazer isso? Barack Obama. Então, ó, seu Lula, vai mentir na casa do caramba. Você não sabe é bosta nenhuma. Puta que pariu. E assim vai. Olha, daqui saiu um negócio muito interessante. Olha, procurem isso aqui. http://investigatingobama.blogspot.com. Está cheio de material lá. E tem um artigo do Arnaud de Bourg-Grave, que é um belga, mas ele escreve em inglês aqui nos Estados Unidos, muito bom, sobre como a KGB foi espalhando agentes econômicos no mundo inteiro para criar a crise. Eu suponho que esses agentes fossem brancos de olhos azuis, porque é tudo russo, tá certo? E nesse ponto o Lula teria alguma razão. Agora aqui, a gente fala de... No Brasil, você pega a mídia brasileira, você vê o nome KGB uma vez a cada 10 anos. Dá a impressão que a KGB é um negócio evanescente, ela não existe, né? E, a KGB é a maior organização de inteligência e medidas ativas que já houve na história humana, porra. A ação da KGB no mundo era e é de uma intensidade avassaladora. Isso tinha que ter notícia todo dia para dar uma medida do que os caras estão fazendo. Né? Agora saiu essa notícia aqui, ó. Até saiu pela Reuters. A Reuters, que é uma tradicionalmente esquerdista,
Aqui, espiões eletrônicos entraram na rede elétrica dos Estados Unidos e deixaram nela alguns softwares que poderiam ser usados para prejudicar o sistema, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira. Os espiões vieram da China, Rússia e outros países, e acreditam que sua missão fosse investigar o sistema elétrico dos Estados Unidos e seus controles. Olha, os Estados Unidos é a casa de mãe Joana, tá? Qualquer um entra, faz o que quiser, né? Esse pessoal faz bomba atômica chinesa com software comprado aqui em loja nos Estados Unidos, né? Graças às indicações recebidas do Clinton. O Clinton só faltava dizer, olha, que você tem que comprar tal coisa assim, assim, vai na loja tal, vai no Walmart, você compra, né? Olha, no confronto com as ditaduras, as democracias estão sempre em desvantagem, porque a ditadura controla tudo que se passa lá dentro. A democracia não pode. Quer dizer, a democracia concede a seus próprios inimigos uma vantagem que esses inimigos jamais concederiam, né, aos democratas. Mas você veja, por exemplo, quando foi construída a primeira mesquita em Paris, 1926 e 26, né? Naquela época, um jornal de direita, né, disse, isso é muito interessante e tal, mas porém nós não podemos esquecer que esse pessoal do mundo islâmico vê essa concessão nossa como uma fraqueza. E no futuro eles vão tirar proveito disso. Olha, 1926 o sujeito que escreveu isso, né? Agora, quantas igrejas católicas ou protestantes, ou sinagogas, eles deixam construir na Arábia Saudita? Nenhuma. Você não pode praticar essas religiões em público, você vai preso. Quer dizer, aí evidentemente é uma guerra assimétrica. Um lado dá ao outro todos os direitos, né? E o outro consegue. É que sabe aquele negócio? O que é seu é meu, o que é meu é meu. É essa a política com o mundo islâmico, é isso. E com o mundo comunista a mesma coisa, né? Aqui você vê como é coisa. Americano comunista é uma coisa assim que dá até nojo. Saiu um livro agora no tal de. Peraí, deixa eu pegar o livro aqui. David Cole, eu não li o livro inteiro, só li a introdução. Ele está aqui, né? The Political Philosophy of Eric Voegelin. Eles falam Voegelin aqui. And His Followers. Né? É um livro contra o Eric Voegelin. Acho que é o primeiro livro contra que aparece. Depois de 2000, a favor apareceu um contra. O sujeito aqui na introdução, ele está escandalizado de que o Eric Voegelin fizesse piada contra os comunistas, contra o comunismo. E ele fica mais escandalizado de que as pessoas riam da piada. Olha que coisa horrível você fazer piadas contra o comunismo, né? Os negros matam 100 milhões de pessoas, você faz uma piada contra eles, você é um monstro, né? Agora tem a foto do cara aqui. Você já viu o Alfred Newman? Não o famoso crítico musical, mas o Alfred Newman do Mad. O autor do livro é o Alfred Newman, é a cara do Alfred Newman. Deve ser irmão, né? Então vem aí, David Cole. Ainda ouvindo falar desse cara, quando eu acabar de ler o livro, eu vou comentar aqui, né, com vocês. Agora, para você ver como é, né, as coisas que estão acontecendo aqui. Aqui eles montaram uma administração federal para fechar, e um sistema já para fechar os Estados Unidos, para acabar com os Estados Unidos de vez e passar a soberania toda para o governo mundial. Aqui uma corte de apelo federal proibiu a exploração de petróleo no alto mar, ali no Alasca. Não pode tirar uma gota de petróleo, você tem só que comprar petróleo do Hugo Chávez e dos árabes. É incrível, os Estados Unidos têm a maior reserva de petróleo do universo e não pode tirar uma gota. Tem que pagar o que o Hugo Chávez quiser, o que os árabes quiserem. E os caras ainda acham bonito isso, porque não existem riscos para a ecologia. Ai. E agora, o governo Obama divulgou, então, aqui aquele negócio da relatórios, né, decisões do governo Bush, permitindo dar tratamento, né, não muito agradável aos prisioneiros, terroristas presos, né? Então está lá a lista dos maus tratos. É o seguinte, você pôs o sujeito numa sala cheia de barata, né? Você faz de conta que vai afogar ele, ou então você deixa, né, o quarto dele muito frio. Mas é um tratamento cruel e desumano. Esse negócio de barata, por exemplo, tinha no programa do Silvio Santos, o negócio que você tinha que entrar num compartimento cheio de barata, e ali as menininhas, né, para ganhar um prêmio, se submetiam àquilo, né? Agora você vai pegar um terrorista e submeter a isso, é cruel demais.
Isso aí, as menininhas podem aguentar uma coisa dessa, mas um terrorista, né, um guerrilheiro, um combatente, jamais. Isso é de uma crueldade inaudita, né? Agora o pessoal começa a chamar isso de tortura, então dá a impressão que é a mesma coisa que os chineses fazem, que esse pessoal do radical islâmico está fazendo, né, que é cortar a orelha, cortar nariz, cortar a cabeça, cortar pé, você está entendendo? Dar choque elétrico no cu, é a mesma coisa. Aqui você vê o governo americano tão cruel que deixava os caras num quarto cheio de barata. Quer dizer, é grotesco, é cômico. Agora aqui aparece um monte de ONGs, né? Você passa ali na Connecticut Avenue, tem uma ONG que tem um cartaz na porta. Torture is wrong. Eles nunca acharam que tortura é errado, né? Quando é feito por chinês, por russo, por cubano, né? Que é tortura para valer mesmo. Agora, se você deixa um guerrilheiro, um terrorista numa sala com barata, isso é desumano demais. Alô, quem é? Tem alguém na linha aí? Carvalho. Alô? Bem. Alô, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Professor Olavo de Carvalho? É ele mesmo. Tá me ouvindo? Estou perfeitamente. Olha, aqui é Álvaro do Recife, né? Álvaro, tudo bem? Tudo bom, professor? Olha, eu só queria, na verdade, desculpe interromper a sua exposição, não é nenhuma pergunta, eu só queria agradecer o que o senhor tem feito pela educação, pela cultura brasileira e, sobretudo, pelo seu curso de filosofia online. Obrigado, obrigado. Porque eu já cansei de migrar para tudo que é suposta instituição de ensino, né? Para o senhor ter ideia, eu passei 1 mês e meio num seminário de teologia que só se ensinava Leonardo Boff, Frei Beto e Tutti Kant, né? E que só se falava... E que só se falava na crise da filosofia, na crise da teologia, e eu percebo que o seu curso é uma prova de que Deus não deixa tudo afundar, de que Deus sempre preserva alguma coisa, e através disso, ele conduz a esperança para a gente, entende? Eu queria agradecer muito pelo que o senhor tem feito nesse curso de filosofia, porque é a prova de que não existe crise de filosofia, que a filosofia está inteira no seu curso, tá certo? E eu tenho certeza que daqui a alguns anos o senhor vai favorecer a única renovação da classe intelectual que vai haver nesse país. Essa é a minha maior ambição, criar uma nova geração de intelectuais preparados, sólidos, honestos, sérios para valer. Porque senão a vida cultural no Brasil vai acabar. Então, a minha finalidade na vida é essa. Eu não vou deixar morrer completamente. Alguma coisa vai sobrar. E vai sobrar para o futuro. Daqui 20, 30 anos vocês vão ver essa molecada começar a publicar livro, ensinar e tal. Daí vocês vão ver o que eu fiz. O objetivo é esse mesmo, é salvar a cultura superior no Brasil. Que está aí governo, empresa, e mídia, e pessoal da direita, da esquerda, todo mundo ajudando a acabar. Não pode acabar. É só isso, professor. Que Deus te abençoe muito, viu? Que Deus te abençoe. O senhor está fazendo muito pelo Brasil, o senhor já tem um lugar no céu garantido, porque o que o senhor fez nos últimos 30 anos nesse país é algo inédito na cultura brasileira e sem paralelo em termos de filosofia. Eu creio que até no mundo, digamos assim, né? Eu sempre leio os seus apostilas, eu sempre fico impressionado, já faz uns 10 anos que eu leio o senhor. Eu converso com o senhor com o Ângelo Monteiro, que é um grande poeta nosso, um grande filósofo aqui de Pernambuco. Conheço um amigo meu, grande poeta, grande figura humana, maravilhoso. Adoro o Ângelo Monteiro. Uhum. Então, que Deus abençoe sua família, Roxane, Leila e bola pra frente, né, professor? Vamos tentar enfrentar aí esse comunismo no Brasil que vem pra arrombar mesmo e não tem jeito agora. Mas é esperança e fé e que o senhor continue nos ajudando a estimular nossos insights e percepções filosóficas autênticas. É só isso. Um abraço. Muito obrigado. Reze por nós. Sem dúvida. Então, olha, a gente está tentando fazer o melhor possível ali no www.seminariodefilosofia.org. Agora nós começamos esse curso que vai durar 5 anos. Por enquanto, as aulas são quinzenais, mas eu vou transformá-las em semanais assim que eu puder. Tá certo? As inscrições estão permanentemente abertas, porque quem entra depois pega as gravações das aulas anteriores e não vai perder nada. Né? Então, olha, isso aí é um trabalho, vamos dizer, de UTI. É UTI filosófica, quer dizer, para não acabar a cultura superior no Brasil, nós estamos tentando preservar lá. Agora, quanto a reconhecimento, olha, note bem, reconhecimento por parte de universidade, de governo, desse establishment mediático, pode pegar o seu reconhecimento e enfiar no orifício anal. Certo? Porque
é o reconhecimento das pessoas que estão estudando lá, que estão se beneficiando por isso, como esse rapaz ligou. Os outros eu estou né, cagando e andando, defecando e andando, está entendendo? Né? Uma vez o Bruno Toledo disse, não, nós temos que dar um título de doutor honoris causa para você pela USP. Eu digo, enfia no cu peru, você está entendendo? Então, eu desprezo solenemente todas essas coisas. Eu não preciso ninguém me dizer que eu sou. Meu lema, que eu adotei há muitos anos, é o Dom Quixote. E eu sei quem sou. Eu sei minhas qualidades, meus defeitos, eu sei o que eu estou fazendo. Qualquer que seja, né, a opinião que esse pessoal tenha sobre mim, não é da minha conta. Né? Agora, também queria lembrar vocês o evento que vai ter no terceiro andar do Barra Shopping, do Farol da Democracia, no dia 25, às 9 horas da manhã. Inscrições no site do Farol da Democracia, tem lá a indicação. Não deixem de ler isso e se possível, vão lá. Né? Vai ser muito importante, vai estar lá o Alejandro Penha Esclusa, que é o fundador da UNAmérica, né? E que é, vamos dizer, a expressão melhor da oposição venezuelana anti-Chávez. Né? Que na Venezuela tem oposição para valer. Então vão lá ver o Alejandro e vocês vão conferir por vocês mesmos. E também vão falar lá o Heitor de Paula, que é o melhor comentarista político do Brasil, e a Graça Salgueiro, que é uma das poucas pessoas que entende de América Latina nesse país. Né? Então, eu acho que o nosso tempo, né, acabou. Hoje não dá para xingar mais ninguém. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.